Sabe aquele Duda, dia que eu você vi ele acorda com outra, achando ele tá que te vai ser só traindo. mais um dia comum? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia naquela quinta-feira de março. Meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda. Tenho 23 anos, sou professora de português numa escola municipal aqui em Recife. E até aquele dia, eu achava que tinha minha vida toda planejadinha. Acordei cedo, como sempre, com o sol já rachando lá fora. Olha, vou te dizer uma coisa. Esse calor de Recife não é brincadeira não, viu? Nem às 7 da manhã a gente tem sossego. Preparei meu café com tapioca. Porque nordestino que é nordestino toma café com tapioca, né, minha gente? E fui me arrumar para ir trabalhar. Lucas, meu namorado, tinha mandado mensagem de bom dia. Coisa simples, sabe? Bom dia, amor. Beijo. Nada demais. A gente estava junto há 3 anos e eu já estava naquela fase de relacionamento que é tipo uma pantufa velha, confortável, mas meio sem graça. Minha mãe, Dona Célia, vivia dizendo que casamento era assim mesmo, que paixão era coisa de novela da Globo. Mas voltando ao dia fatídico. Cheguei na escola e dei minhas aulas normalmente, até que, no intervalo, enquanto eu comia meu cuscuz com ovo na sala dos professores, meu celular vibrou. Era a mensagem da Jéssica. Jéssica era a melhor amiga do Lucas desde que eles eram pequenos. Uma moça alta, cabelo cacheado, curtinho, sempre com aquele sorriso largo que iluminava qualquer ambiente. Ela tinha uns olhos castanhos que pareciam enxergar a alma da gente, sabe? E uma risada contagiante que fazia todo mundo rir junto. A mensagem dela dizia: Duda, a gente precisa conversar. É sobre o Lucas. Pode me encontrar hoje depois do seu trabalho? Meu coração deu um pulo. Aquele tipo de mensagem nunca significa nada bom, né não? Respondi que sim e passei o resto do dia com um aperto no peito, sem conseguir me concentrar direito. Meus alunos do 7º ano devem ter achado que eu estava maluca, porque expliquei 3 vezes a mesma regra de concordância verbal. Quando bateu o sinal, saí correndo da escola. Jéssica tinha marcado num café, ali perto da praia de Boa Viagem. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo num suco de acerola e com uma cara que não estava nada boa. Oi, Jess. Cumprimentei, sentando na frente dela. O que foi? Tá com cara de quem viu o diabo. Ela respirou fundo. Duda, eu não queria ter que te contar isso, mas... Lucas tá te traindo. Pronto. Ali estava. As palavras que eu sempre tive medo de ouvir, mas que no fundo eu meio que já desconfiava. Sabe quando você sente uma coisa estranha, mas fica tentando se convencer de que é paranoia? Como assim? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Eu vi ele ontem à noite com a Camila, aquela menina da contabilidade do trabalho dele. Eles estavam num restaurante em Olinda, de mãos dadas, se beijando. Jéssica parecia genuinamente chateada. Duda, eu juro que pensei 1000 vezes se devia te contar ou não, mas você é minha amiga também. Não podia deixar você continuar sendo enganada. Senti meu mundo desabar. 3 anos. 3 anos de relacionamento, de planos, de conversas sobre morar juntos, sobre ter filhos um dia. Tudo por água abaixo por causa de uma Camila da contabilidade. Há quanto tempo? Consegui perguntar. Não sei ao certo, mas pelos stories que ela posta. Acho que uns 2 meses. 2 meses. O desgraçado estava me traindo há 2 meses e eu, feito uma besta, achando que estava tudo bem, comecei a chorar ali mesmo, no meio do café. Jéssica se levantou, veio para o meu lado e me abraçou. Calma, Duda. Você merece coisa melhor que esse babaca. 3 anos, Jess. 3 anos da minha vida. Eu sei, eu sei. Ela acariciava meu cabelo, enquanto eu molhava a camisa dela de lágrimas e rímel. Depois que me acalmei um pouco, limpei o rosto com o guardanapo, que ficou todo preto de maquiagem, coitado, e respirei fundo. Eu preciso terminar com ele. Quer que eu vá com você? Não. Isso eu preciso fazer sozinha, mas não fiz sozinha. Na verdade, não fiz naquele dia. Porque quando cheguei em casa, ainda toda destruída emocionalmente, encontrei minha mãe, minha tia Fátima e minha avó, Geralda, sentadas na sala,
tomando café e comendo bolo de macaxeira. "Ô, minha filha, que cara é essa?" perguntou Dona Célia, me olhando de cima a baixo. E aí eu desabei de novo. Contei tudo. O Lucas, a Camila, a traição, os 2 meses de mentira. Minha avó Geralda, que tem 78 anos e uma língua afiada que corta até aço, foi a primeira a falar. "Eu não disse, Célia, não disse que esse menino tinha cara de safado. Olho muito juntinho, boca fina. Homem de boca fina não presta." "Mãe, pelo amor de Deus, que bobagem é essa?" rebateu minha mãe. "Bobagem nada. Meu pai, Deus o tenha, dizia, desconfia de homem de boca fina e de mulher de sobrancelha muito fina. E olha que ele viveu 92 anos. Sabia das coisas." Tia Fátima, sempre a mais dramática da família, já estava com os olhos cheios d'água. "Minha sobrinha, que desgraça! E você tão novinha, tão bonita." "Ele que se dane, viu? Homem é igual ônibus. Passa um a cada 5 minutos. Fátima, ela tá triste. Não ajuda não", repreendeu minha mãe. "Mas é verdade." Tia Fátima se defendeu. "Duda, você é linda, inteligente, professora. Qualquer homem seria sortudo de te ter." "Eu não quero outro homem agora, tia. Eu quero morrer de tristeza em paz", respondi, me jogando no sofá. "Morrer nada, menina." Vovó Geralda bateu a mão na mesa. "Você vai tomar um banho, se arrumar e nós vamos sair para comer um peixe frito. Homem nenhum merece a gente ficar em casa sofrendo." E foi assim que, contra minha vontade, acabei sendo arrastada para um restaurante em Boa Viagem, ainda de olhos inchados, comendo peixe frito com a família, enquanto vovó Geralda contava pela 1000ª vez a história de quando ela descobriu que o primeiro namorado dela estava de caso com a prima dela. "E sabe o que eu fiz?" ela perguntou já no auge da história. "Peguei todos os presentes que ele tinha me dado, botei numa caixa e mandei entregar na casa dele, com uma carta que dizia: pode dar para a prima, já que vocês gostam tanto de dividir as coisas." Mesmo destruída, eu ri. Minha avó sempre tinha essas histórias absurdas que, de alguma forma, faziam a gente se sentir melhor. Quando voltamos para casa, já era quase meia-noite. Lucas tinha mandado umas 5 mensagens, perguntando onde eu estava. Estava tudo bem. Eu nem respondi. Simplesmente deitei na cama e tentei dormir, mas não consegui. No dia seguinte, sexta-feira, acordei com uma mensagem dele. "Duda, tá tudo bem? Tô preocupado. A gente se vê hoje à noite?" Respondi. "A gente precisa conversar." Ele deve ter sentido o tom, porque respondeu rápido. "Tá acontecendo alguma coisa? Hoje à noite a gente conversa." 20 horas na minha casa. Passei o dia inteiro nervosa. Ensaiei 1000 vezes o que ia dizer, como ia terminar, se ia gritar, chorar, jogar alguma coisa nele. No final, não fiz nada disso. Quando Lucas chegou, às 8 em ponto, pelo menos pontual ele era, eu estava sentada na sala, com uma cara de poucos amigos. Minha família toda tinha saído estrategicamente, mas eu sabia que minha mãe estava no quarto dela, ouvindo tudo. "Oi, amor," ele disse, tentando me beijar. Desviei. "Senta." Ele sentou, com aquela cara de quem já sabe que a casa vai cair. "Duda, o que está acontecendo?" "Camila," soltei só isso. O rosto dele ficou pálido, até pálido demais para um cara que passava o dia no sol de Recife. Eu posso explicar." "Explica o quê, Lucas?" "Que você está me traindo há 2 meses? Que você me fez de idiota esse tempo todo enquanto ficava com uma mulher do seu trabalho?" "Duda, foi um erro. Erro?" Levantei, já sentindo a raiva subir. "Erro é pisar na poça d'água. Erro é esquecer a chave de casa. Trair alguém por 2 meses não é erro, é opção." Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. "Me desculpa, eu estava confuso, a gente estava meio distante." "A gente estava distante porque você estava com outra. Não vem jogar a culpa em mim, não." Não é isso." "Duda, eu te amo, foi só uma bobeira." "Uma bobeira de 2 meses?" Revirei os olhos. "Lucas, acabou, a gente terminou."
pega suas coisas que você deixou aqui e vai embora. Ele tentou argumentar, implorar, dizer que ia mudar, que tinha terminado com a Camila. Mentira, eu tinha certeza, mas eu não quis nem ouvir. Peguei a caixa onde eu tinha botado todas as coisas dele, uma escova de dentes, 2 camisas, um chinelo, um desodorante, e joguei nos braços dele. Tchau, Lucas. Fica bem. E fica com a Camila, já que ela é tão especial assim. Ele saiu da minha casa cabisbaixo, e quando a porta fechou, eu desabei no chão, chorando. Minha mãe saiu correndo do quarto e me abraçou. Chora, minha filha. Chora tudo agora. Amanhã você levanta de cabeça erguida. E chorei. Chorei muito. Chorei pelo relacionamento que acabou, pelos 3 anos que pareciam ter sido jogados fora, pela humilhação de ser traída. Mas o que eu não sabia é que aquele era só o começo da história mais maluca da minha vida. Sábado amanheceu com aquele sol escaldante típico de Recife. Acordei com os olhos inchados de tanto chorar. Pareciam 2 mamões maduros, e com uma ressaca emocional que nem café com leite condensado, meu remédio para tudo, conseguia curar. Peguei meu celular e tinha umas 15 mensagens, 3 da minha mãe perguntando se eu estava bem, sendo que ela estava literalmente no quarto ao lado, 5 do grupo da família, as poderosas do WhatsApp, nome escolhido por vovó Geralda, óbvio, com todo mundo mandando mensagens de apoio e figurinhas de gatinho chorando, 4 de amigas da escola que já tinham ficado sabendo do término e 3 da Jéssica. As mensagens de Jéssica eram diferentes. Duda, soube que você terminou com o Lucas. Ele me ligou chorando feito uma Madalena. Quer dizer, chorando feito um idiota que perdeu a melhor namorada que já teve. Hoje à noite tem aquela festa na casa da Mariana, lembra? Esquece esse babaca e vamos nos divertir. Mariana era amiga da Jéssica e fazia festas legendárias. Normalmente eu ia com Lucas, mas... Bem, agora não tinha mais Lucas. Respondi: Jess, eu não tô com cara nem com cabeça pra festa. A resposta veio na hora. Exatamente por isso que você precisa ir. Vou te buscar às 21 horas. Não aceito não como resposta. Suspirei. Conheci a Jéssica bem o suficiente para saber que era melhor não discutir com ela. Quando ela colocava uma coisa na cabeça, não tinha força no mundo que fizesse ela mudar de ideia. Passei o dia inteiro no automático. Tentei assistir Netflix, mas não conseguia me concentrar. Tentei ler um livro, mas relia o mesmo parágrafo 5 vezes. Até que minha mãe, com aquela sabedoria de mãe nordestina, falou: Duda, para de sofrer por homem. Vai para essa festa, bebe uma cervejinha, dá risada. Homem que trai não merece nem uma lágrima sua. Mãe, eu amava ele. Amava. Passado. Agora você vai se amar, que é mais importante. Lá pelas 8 da noite comecei a me arrumar. Coloquei um vestido vermelho que Lucas odiava. Dizia que era chamativo demais. Agora eu entendia que ele não queria que eu chamasse atenção, mas a Camila podia, né? Passei uma maquiagem caprichada e soltei meu cabelo cacheado. Quando vovó Geralda me viu, bateu palma. Oh, Glória! Agora sim, tá parecendo aquelas moças da revista. Que revista, vó? Qualquer uma. Você tá linda. Vai lá e arruma um namorado melhor. Vó, eu terminei ontem. E daí? Já pensou no ditado, um amor cura o outro? Vó, isso não é ditado, é música do Zezé de Camargo e Luciana. Tia Fátima, que tinha passado lá em casa só para ver minha preparação para a volta aos solteiros. Palavras dela, também deu seu palpite. Duda, só não fica beijando qualquer um, viu? Homem tá difícil, mas também não é para pegar o primeiro que aparecer. Tia, eu só vou numa festa. Não vou me casar de novo. Eu sei, mas fica o aviso. Às 9 em ponto, Jéssica buzinou lá fora. Saí correndo antes que minha família inteira resolvesse me dar mais conselhos amorosos. Quando entrei no carro dela, um Gol vermelho velho que ela amava mais que tudo, dei de cara com Jéssica toda produzida. Ela estava com uma calça jeans preta, uma blusa de alcinha dourada e o cabelo cacheado todo arrumadinho. Estava linda. Uau! Ela exclamou quando me viu. Duda, você tá maravilhosa. O Lucas vai se arrepender quando vir as fotos.
Ele não vai ver foto nenhuma porque eu já bloqueei ele de tudo. Melhor ainda. Ela deu risada e ligou o som. Uma música de Pablo começou a tocar. Hoje é dia de esquecer ex e se divertir. No caminho para a casa da Mariana, que morava em Piedade, a gente cantou músicas bregas de sofrência, no último volume. Jéssica tinha uma energia contagiante. Era impossível ficar triste perto dela. "Ó, Duda", ela disse quando paramos num sinal. "Eu sei que tá difícil, mas eu prometo que vai passar. E você vai encontrar alguém que te mereça de verdade." "Obrigada, Jess. Sério. Por tudo. Por me contar sobre o Lucas. Por me trazer hoje." "Oxe, imagina. É pra isso que serve, amiga." Chegamos na casa da Mariana e já dava pra ouvir a música lá de fora. Era uma casa grande, com um quintal enorme, onde rolava a festa. Tinha luzes coloridas penduradas nas árvores, uma mesa cheia de bebidas e salgadinhos, e muita gente bonita. Chegaram as gatas. Gritou Mariana quando nos viu. Ela era uma morena alta, cabelo liso até a cintura, sempre sorridente. "Duda, soube do Lucas. Que babaca! Mas esquece ele. Hoje você vai beijar na boca de alguém muito melhor. Mariana, pelo amor de Deus." Comecei, mas ela já tinha me enfiado uma cerveja na mão. A festa estava ótima, admito. A música era boa, as pessoas eram legais, e depois da terceira cerveja, eu já estava rindo e dançando como se não tivesse terminado um relacionamento de 3 anos há exatamente 24 horas. Jéssica não saía do meu lado. A gente dançou, conversou, tirou fotos fazendo caras engraçadas. E foi ali, naquele momento descontraído, que eu notei algo estranho. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Tipo assim, de verdade. Ela estava rindo de alguma piada que o pessoal estava contando. E eu fiquei ali, olhando para a risada dela, para o jeito que ela jogava a cabeça para trás quando achava algo muito engraçado, para o brilho dos olhos dela. "Duda, para com isso", pensei. "É só a cerveja e a carência de ter terminado com o Lucas." Mas quanto mais a noite avançava, mais eu reparava em coisas. No perfume dela, que era doce, mas não enjoativo. No jeito que ela tocava meu braço quando falava comigo. Na preocupação genuína no olhar dela sempre que perguntava se eu estava bem. Lá pelas 2 da manhã, o pessoal começou a ir embora. Mariana, já meio alta, sugeriu: "Pessoal, vamos para a praia ver o amanhecer." Um grupo topou. Eu e Jéssica fomos junto. Chegamos em Boa Viagem, estacionamos o carro e caminhamos até a areia. Éramos umas 10 pessoas, mas o pessoal foi se espalhando. No final, sobramos só eu e Jéssica, sentadas na areia, olhando para o mar escuro. "Obrigada por hoje", eu disse, quebrando o silêncio. "Para de agradecer, Duda. Eu queria estar aqui. Mas sério, você é incrível. Sempre foi." Lucas tinha muita Acabou, sorte de Lucas. ter Pega uma suas amiga coisas e vai igual embora. Eu já tô você. gostando de outra pessoa. Tinha. Outra pessoa? Quem foi Porque tão depois da rápido? É a cagada que ele Jéssica. fez, não tem mais. Ela riu, mas parecia meio triste. "Vocês brigaram por causa disso?" "A gente discutiu. Eu falei umas verdades para ele. Que ele era um idiota, que tinha perdido a mulher mais incrível do mundo, que a Camila era uma picareta. Ele não gostou muito, não. Fiquei olhando para ela. A luz da lua batia no rosto dela de um jeito diferente. Jess." "Oi? Por que você contou para mim? Quer dizer, você e Lucas são amigos desde sempre. Deve ter sido difícil." Ela respirou fundo e olhou para o mar. "Porque você merece a verdade." "E por quê?" Ela pausou, pareceu pensar se devia continuar. "Porque eu me importo com você. Muito." Meu coração deu um pulinho estranho. "Eu também me importo com você", respondi, sem entender direito porque estava ficando nervosa. Ficamos em silêncio por uns minutos, só ouvindo o barulho das ondas. "Duda, posso te contar uma coisa?" Ela perguntou de repente. "Claro." Eu nunca gostei muito da Camila, ou de qualquer outra menina que o Lucas ficava antes de você. Ninguém gosta de picareta mesmo, tentei brincar. "Não é isso." Ela virou para mim e tinha algo diferente no olhar dela. "É que eu sempre achei que ele não merecia nenhuma delas, principalmente você, Jess. Eu sei que parece estranho, mas é verdade.
Desde que você e ele começaram a namorar, eu sempre pensei, ela é incrível demais para ele. Eu estava sem palavras e sem entender direito o que estava acontecendo no meu peito. E você sabe por que eu pensei isso. Ela continuou, e agora estava bem perto de mim. Por quê? Perguntei num fio de voz. Porque qualquer pessoa com olhos na cara vê que você é especial, Duda. Você é inteligente, engraçada, linda. E eu sempre fiquei meio com ciúmes. Ciúmes? Do Lucas? Não, ela deu uma risadinha nervosa. De você. Antes que eu pudesse processar o que isso significava, Jéssica se aproximou mais. Nossos rostos estavam a centímetros de distância. Eu podia sentir a respiração dela. Jess, eu? Comecei, mas não sabia nem o que dizer. Me desculpa se eu estou interpretando tudo errado. Ela sussurrou. Mas você tem ideia de como é difícil ficar perto de você e não poder. Ela não terminou a frase, porque, num impulso que nem eu entendi direito, eu fechei a distância entre nós e a beijei. E, gente, que beijo! Não foi nada parecido com beijar o Lucas, ou qualquer outro cara que eu tinha beijado na vida. Foi. Diferente. Intenso. Como se algo tivesse se encaixado no lugar certo. Quando nos separamos, eu estava sem ar e completamente confusa. Eu não sei por que eu fiz isso, falei, levando a mão à boca. Jéssica estava olhando para mim com aqueles olhos enormes, meio assustada, meio esperançosa. Você se arrepende? Pensei por um segundo. Deveria me arrepender? Tinha acabado de terminar com meu namorado. Tinha acabado de beijar a melhor amiga dele. E o mais chocante de tudo, era uma mulher. Mas quando olhei para ela de novo, pro jeito que ela estava me olhando, só consegui pensar uma coisa. Não. Eu acho que não me arrependo. E beijei ela de novo. Ficamos ali, na praia, beijando como se não houvesse amanhã. E quando finalmente paramos, o sol já estava começando a nascer no horizonte. Duda. Jéssica começou, ainda me abraçando. A gente precisa conversar sobre isso. Eu sei. Mas agora não. Agora eu só quero ficar aqui. Ela sorriu e me puxou para um abraço. Ficamos ali, assistindo o amanhecer, enquanto minha cabeça rodava com 1000 pensamentos. Eu acabei de beijar uma mulher. Eu acabei de beijar a Jéssica. Eu gostei. Muito. O que isso significa? Eu gosto de mulher? Desde quando? Como eu nunca percebi. Minha mãe vai pirar. Vovó Geralda vai ter um treco. E o Lucas? Meu Deus. O Lucas. Mas apesar de todos esses pensamentos loucos, uma coisa era certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. Vem, Jéssica disse, se levantando e me estendendo a mão. Vamos tomar café da manhã. Conheço um lugar que faz um tapioca divino. Segurei a mão dela e me levantei. E ali, com a minha mão na dela, andando pela praia de Boa Viagem enquanto o sol nascia, eu tive certeza de uma coisa. Minha vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer daqui para frente. Mas talvez, só talvez, eu estivesse pronta para descobrir. Segunda-feira chegou como um soco na cara da realidade. Acordei com a lembrança do beijo ainda queimando na boca e um pensamento martelando na cabeça. Duda, você beijou a Jéssica. A Jéssica. Melhor amiga do seu ex, que sim, é mulher. Peguei o celular com medo. Tinha 2 mensagens dela. Bom dia, dormiu bem? A gente ainda precisa conversar, né? Mas sem pressão. Beijo, literalmente. Haha. Meu Deus. Ela tinha feito uma piada sobre a gente se beijar. Eu ri sozinha, que nem uma idiota. Mas antes que eu pudesse responder, minha mãe gritou lá de baixo. Duda! Desce para tomar café, menina. Tá ficando tarde. Desci ainda de pijama, o cabelo parecendo um ninho de passarinho. Na mesa tinha minha mãe, vovó Geralda, que tinha dormido lá em casa, e, para minha surpresa, tia Fátima. Bom dia, família, cumprimentei, pegando um pão. Bom dia, nada. Vovó Geralda já começou. Quero saber dessa festa. Conheceu algum rapaz? Engasguei com o pão.
Vê, vó. Porque seu primo Marcos disse que tem um amigo solteiro, formado em engenharia, que está procurando uma moça séria. Mãe, pelo amor de Deus, minha mãe interveio. A menina terminou sexta, dá um tempo. Tempo nada. Quanto mais rápido ela arrumar outro, mais rápido esquece esse Lucas safado. Tia Fátima, que estava passando manteiga no pão como se fosse a coisa mais importante do mundo, falou: Geralda tem razão. Duda é nova, bonita. Não pode ficar sofrendo por homem, não. Se vocês soubessem que eu beijei uma mulher no sábado, iam ter um treco. Pensei, mas obviamente não falei nada. Consegui desviar o assunto falando sobre escola e logo estava me arrumando para trabalhar. No caminho, respondi a Jéssica: Bom dia. Dormi bem, sim. E você? Sobre conversar. A gente pode se ver hoje à noite? A resposta veio quase na hora. Posso sim. Te busco às 19 horas. A gente pode ir naquele restaurante na beira-mar. Meu coração disparou. Era um encontro? Não era? Era só duas amigas conversando sobre o beijo que deram ou era algo mais? Passei o dia inteiro na escola completamente dispersa. Durante a aula do 8º ano, um aluno levantou a mão e perguntou: Professora, a senhora está bem? Já explicou 3 vezes o mesmo assunto. Tô sim, Júnior. Só com algumas coisas na cabeça. É por causa do término, né? Minha prima terminou com o namorado semana passada e tá do mesmo jeito. Toda avoada. A sala inteira virou para olhar para mim. Ótimo. Agora até meus alunos sabiam da minha vida amorosa. Gente, vamos focar na matéria, por favor. Tentei retomar a aula, sentindo meu rosto esquentar. Quando finalmente bateu o sinal, saí correndo. Cheguei em casa, tomei um banho demorado e filosófico, tentando processar tudo, e comecei a me arrumar. Coloquei uma calça jeans, uma blusa azul clara e um sapato confortável. Nada muito produzido. Afinal, era só uma conversa entre amigas, né? Mas acabei trocando de blusa 3 vezes. E passando maquiagem. E arrumando o cabelo com mais cuidado que o normal. Ô Duda, minha mãe apareceu na porta do quarto. Vai sair? Vou. A Jéssica vai me buscar. A gente vai jantar. Que bom que você tá saindo, se distraindo. Essa menina é uma boa influência. Se você soubesse, mãe, pensei. Às 7 em ponto, Jéssica buzinou. Desci e entrei no carro dela, e meu coração deu aquele pulinho de novo quando a vi. Ela estava com um vestido florido lindo, o cabelo solto, sorrindo. Oi, ela disse meio tímida. Oi, respondi, igualmente tímida. Ficamos um segundo só nos olhando, até que as duas demos risada ao mesmo tempo. Isso tá estranho, né? Ela comentou. Muito, concordei. A gente literalmente se conhece há 3 anos e nunca foi estranho. Pois é, mas agora a gente se beijou, completei. É, isso. O caminho até o restaurante foi naquele clima meio tenso, meio animado. A gente tentava conversar sobre coisas normais, trabalho, família, o tempo, mas sempre voltava para o assunto do beijo. Quando chegamos no restaurante, pedimos uma peixada para dividir, porque peixada é sempre uma boa ideia, e ficamos uns minutos em silêncio, só mexendo na bebida. Até que Jéssica respirou fundo. Duda, eu preciso falar uma coisa. Meu estômago revirou. Fala. Eu gosto de mulheres. Sempre gostei. Desde adolescente. Eu nunca contei pro Lucas porque, bem, você sabe como ele é. Ou era. Machista pra caramba. Fiquei olhando pra ela, processando. E você nunca contou pra ninguém? Contei pra Mariana e pra mais algumas amigas, mas não pra família, não pro Lucas. Ela pausou. E não pra você. Por quê? Quer dizer, por que não pra mim? Ela me olhou nos olhos. Porque você estava namorando meu melhor amigo. E por quê? Porque eu gostava de você, Duda. Desde que nos conhecemos. E contar que eu era lésbica ia deixar tudo ainda mais complicado. Meu coração estava acelerado. Você. Você gostava de mim? Gosto. Ela corrigiu. Eu gosto de você. E eu sei que isso é uma loucura total, que você acabou de terminar um relacionamento, que você provavelmente tá confusa pra caramba. Tô, admiti. Jess?
Eu nunca tinha pensado em mulheres. Nunca. Sempre namorei caras. Sempre achei que ia casar com um cara. Ter filhos. Eu sei. E eu entendo se você quiser esquecer o que aconteceu no sábado. Se foi só um momento, sabe? Pensei em dizer que sim, que tinha sido só um momento. Seria mais fácil, menos complicado. Mas aí eu lembrei do beijo, da sensação, de como tudo tinha parecido tão certo. Eu não quero esquecer. Falei, surpresa com minha própria coragem. Os olhos dela brilharam. Não? Não. Eu fiquei confusa, sim. E ainda estou. Mas eu não consigo parar de pensar no beijo. Em você. E isso é assustador, porque eu literalmente descobri que posso gostar de mulheres há 2 dias, mas... Ela perguntou, se inclinando para frente. Mas quando eu tô perto de você, parece certo. Mesmo sendo tudo tão novo e confuso, parece. Certo. Jéssica sorriu daquele jeito dela que iluminava tudo ao redor. Então, a gente pode tentar? Ir devagar, sem pressão, só. Ver no que dá? Eu acho que sim, respondi, sentindo um mix de medo e empolgação. Mas eu vou precisar de tempo para processar tudo isso, para entender o que eu tô sentindo. Todo o tempo do mundo. Ela segurou minha mão por cima da mesa. Sem pressão, sem pressa. A gente vai no seu tempo. Ficamos ali, de mãos dadas, enquanto a peixada esfriava. E pela primeira vez, desde que terminei com Luca, eu me senti feliz. Mas claro, porque minha vida é uma comédia de erros. Foi nesse momento exato que uma voz familiar gritou: Duda! Olhei para o lado e quase caí da cadeira. Era a vovó Geralda, acompanhada de tia Fátima e 3 amigas do grupo de oração da igreja. Ô minha neta, que coincidência! Ela veio em direção à nossa mesa e eu soltei a mão de Jéssica tão rápido que quase derrubei o copo de suco. Oi, vó! Oi, tia! Tentei parecer natural. Que surpresa! A gente veio jantar aqui depois do terço. Apresenta sua amiga. Essa é a Jéssica. Amiga do Lucas. Falei, sentindo meu rosto ferver. Ah, a menina que contou para você sobre a traição. Vovó Geralda falou bem alto. E a mesa do lado inteira virou para olhar. Que moça prestimosa! Vem cá, me dá um abraço. Jéssica se levantou e abraçou minha avó, tentando não rir da situação. Vocês estão no encontro? Tia Fátima perguntou com aquele olhar investigativo dela. Não, eu e Jéssica falamos juntas. Alto demais, rápido demais. Quer dizer, a gente tá jantando. Jéssica corrigiu. Como amigas, só isso. Vovó Geralda nos olhou com aquele olhar dela que via tudo. Tá certo, então. Bom, não vou atrapalhar o jantar de amigas de vocês. Aproveitem. Ela piscou pra gente. Piscou. Quando elas finalmente se sentaram numa mesa do outro lado do restaurante, eu enterrei o rosto nas mãos. Eu vou morrer. Minha avó sabe. Jéssica estava rindo. Ela não sabe nada. A gente só tava de mãos dadas. Jéssica, minha avó tem radar para esse tipo de coisa. Ela descobriu que minha prima estava grávida antes da própria prima descobrir. Tá, isso é assustador. Eu sei. Tentamos voltar a jantar normalmente, mas era impossível não sentir o olhar de vovó Geralda queimando nossas nucas. Quando finalmente pagamos a conta e saímos, vovó acenou pra gente com aquele sorriso malicioso que só ela tinha. No carro, Jéssica perguntou: E agora? Você acha que ela vai falar alguma coisa? Não sei, mas conhecendo minha avó. Sim, com certeza. Jéssica me deixou em casa por volta das 10. Antes de eu sair do carro, ela segurou minha mão. Hoje foi diferente. Mas bom. Muito bom. Foi mesmo, concordei. Posso te beijar de novo? Meu coração disparou, mas eu disse: Pode. E ela me beijou. Ali, dentro do carro, na frente da minha casa. Um beijo doce, gostoso, que fez meu estômago dar cambalhotas. Quando entrei em casa, minha mãe estava na sala, vendo novela. Como foi o jantar, filha? Foi bom, respondi,
tentando não demonstrar nada. A Jéssica é uma menina muito educada. É sim. Fui pro quarto, joguei na cama e peguei o celular. Tinha mensagem dela. Cheguei em casa. Ainda tô sorrindo que nem uma boba. Boa noite, Duda. Respondi. Boa noite, Jess. Hoje foi especial. E ali, olhando pro teto do meu quarto, eu pensei, tô gostando de uma mulher. Eu, Maria Eduarda, filha de Dona Célia, neta de Dona Geralda, professora de português, tô gostando de uma mulher. Era assustador, era confuso, era completamente inesperado, mas também era maravilhoso. Terça-feira começou com uma bomba. Acordei com meu celular tocando feito louco. Era o grupo As Poderosas do WhatsApp. Tia Fátima. Gente, a Duda tá namorando. Tia Socorro, que eu nem sabia que estava no grupo. Com quem? Vovó Geralda. Com a amiga do Lucas, a Jéssica. Minha mãe. Mãe, para de inventar. Elas são só amigas. Vovó Geralda. Célia, eu tenho 78 anos. Eu sei quando duas pessoas estão se pegando. Eu queria morrer. Liguei para a vovó na mesma hora. Vó, que história é essa? Ô, minha neta, não adianta negar não. Eu vi vocês ontem, de mãos dadas, se olhando daquele jeito. A gente é amiga, vó. Amiga que beija na boca? Silêncio mortal. Como a senhora. Duda, você saiu do restaurante e ficou uns 5 minutos dentro do carro com ela. Eu não nasci ontem, menina. Respirei fundo. Vó, eu... É complicado. Complicado como? Você gosta dela? Eu. Acho que sim. Então não é complicado. É simples. Mas, vó, eu nunca gostei de mulher antes. Eu nem sei se... Minha filha, amor não tem manual de instrução. E não tem gênero. Se você gosta dela e ela te faz feliz, o que importa o resto? Fiquei sem palavras. Das reações que eu imaginava da minha família, minha avó de 78 anos ser a mais compreensiva não estava na lista. A senhora não está chocada? Chocada por quê? Porque você gosta de uma moça ao invés de um rapaz? Duda, minha vizinha, Dona Marlene, é casada com uma mulher há 20 anos e são as duas mais felizes que eu conheço. Mas... e o resto da família? O resto da família vai ter que engolir. E se não engolir, problema deles. Você é minha neta e eu te amo do jeito que você for. Comecei a chorar. Obrigada, vó. Agora me diz, ela te trata bem? Trata. É educada? Muito. Tem emprego fixo? Vó. É importante. Não adianta ser bonita e legal se não trabalha. Dei risada no meio das lágrimas. Ela trabalha sim, vó. É designer gráfica. Ótimo. Então tá liberado. Mas se ela te magoar, você me avisa que eu quebro ela no meio, viu? Desliguei o telefone me sentindo mais leve. Mas ainda tinha que lidar com o resto da família. E com a escola. Porque, é claro, nada em Recife fica em segredo por muito tempo. Na hora do intervalo, minha colega professora Sheila chegou perto de mim na sala dos professores. Duda, é verdade que você está namorando a amiga do seu ex? Como você sabe disso? Minha prima é amiga da Mariana, que é amiga da Jéssica. E ela postou uma foto de vocês duas no sábado. Peguei meu celular e fui correndo no Instagram. Lá estava. Uma foto minha e de Jéssica na festa, abraçadas, rindo. A legenda dizia: minhas faves, Sheila, a gente é só amiga, amiga, que você olha daquele jeito. Duda, eu conheço esse olhar. É o mesmo que eu olho para minha namorada. Pisquei. Você tem namorada? Tenho, há 2 anos. Ninguém da escola sabe por quê. Bem, você sabe como é. E ali começou uma conversa que eu nunca imaginei que teria. Sheila me contou sobre quando se descobriu lésbica, sobre como foi difícil no começo, sobre como a família reagiu. Mas no final, ela disse, valeu a pena. Porque eu tô com quem eu amo de verdade. Saí da escola naquele dia com a cabeça fervilhando. Tinha tanta coisa para processar, tantas emoções. Jéssica tinha mandado mensagem perguntando se eu queria jantar de novo, mas eu disse que precisava de um tempo para pensar.
Ela entendeu. Passei a noite no meu quarto, pensando em tudo, no Lucas, na Jéssica, em mim. E foi aí que eu percebi. Pela primeira vez na vida, eu estava sendo honesta comigo mesma sobre o que eu sentia. E o que eu sentia era esperança. Esperança de que talvez, só talvez, eu tinha encontrado algo real, algo que valia a pena lutar. Mesmo que fosse assustador, mesmo que fosse novo, mesmo que fosse completamente inesperado. Peguei o celular e mandei mensagem para Jéssica. Amanhã a gente pode se ver? Preciso te falar uma coisa. A resposta veio rápido. Claro! Tô nervosa agora. Haha. Mas sim, podemos. Não precisa ficar nervosa. É coisa boa. Prometo. E era verdade, porque eu tinha decidido. Eu ia tentar. Ia dar uma chance para esse sentimento novo, confuso, mas incrivelmente real. Ia dar uma chance para Jéssica. E principalmente ia dar uma chance para mim mesma. De ser feliz. De verdade. Quarta-feira amanheceu com aquele sol que parece que está querendo literalmente derreter a gente. Típico de Recife em março. Acordei com um aperto no peito, mas dessa vez não era ansiedade ruim. Era expectativa. Ia encontrar Jéssica à noite e finalmente ter aquela conversa que eu vinha ensaiando na cabeça desde ontem. A conversa do sim, eu quero tentar, mesmo sendo tudo tão novo e assustador. Mas antes que eu pudesse sair da cama, minha mãe apareceu na porta do quarto com uma cara que eu conhecia muito bem. A cara de precisamos conversar e você não vai gostar. Duda, desce. Tem alguém aqui querendo falar com você. Meu estômago revirou. Quem? O Lucas? Lucas? Ah, não. Não hoje. Não agora. Desci de pijama mesmo, sem nem pentear o cabelo. E lá estava ele, sentado na sala, com cara de cachorro abandonado na chuva. Duda, a gente precisa conversar. Ele disse assim que me viu. A gente não tem nada para conversar, Lucas. Já terminamos? Mas eu não aceito. Ele se levantou. 3 anos, Duda. 3 anos de relacionamento você vai jogar fora por causa de um erro? Um erro de 2 meses. Minha mãe, que estava obviamente ouvindo tudo da cozinha, apareceu. Lucas, acho melhor você ir embora. Dona Célia, por favor, eu amo sua filha. Foi só uma bobeira. Eu já terminei com a Camila. Ah, terminou? Revirei os olhos. Que bonito. Quer um troféu? Duda, pelo amor de Deus. Ele estava quase chorando agora. A gente combina. A gente tem história. Você não pode jogar tudo isso fora. E foi aí que eu falei sem pensar. Eu já tô gostando de outra pessoa. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Até minha mãe parou de fingir que não estava ouvindo e apareceu completamente. Como assim outra pessoa? Lucas perguntou pálido. Já? Você já superou a gente? Não é bem assim. É quem? Ele estava ficando vermelho agora. Algum professor da escola? Algum cara que ficou te consolando? Respirei fundo. Era agora ou nunca. É a Jéssica. Por um segundo achei que Lucas ia desmaiar. Ele ficou olhando para mim como se eu tivesse falado em mandarim. Jéssica? Minha Jéssica? Minha melhor amiga Jéssica? Ela não é sua, Lucas. E sim, aquela Jéssica. Mas ela é. Você é. Mulher. Sim, eu sei. Minha mãe sentou no sofá, também processando a informação. Vovó Geralda, que tinha chegado naquele exato momento, porque é claro que tinha, entrou na sala falando. Eu não disse, Célia? Não disse que tinha alguma coisa? Mãe, agora não. Lucas estava andando de um lado para o outro, passando a mão no cabelo. Isso não faz sentido. Você nunca demonstrou, porque eu nunca tinha me permitido sentir. Lucas, mas agora eu senti, e é real. Real? Ele quase gritou. Você conhece ela há quanto tempo? Uma semana que a gente terminou e você já está com outra pessoa? Tecnicamente faz 4 dias. Vovó Geralda comentou, porque ela ama adicionar lenha na fogueira. Vó, Lucas me encarou. Com a Jéssica, Duda? Sério? Minha melhor amiga. Você perdeu o direito de reclamar com quem eu fico quando me traiu com a Camila da contabilidade. Isso é diferente. É diferente nada. Você me traiu,
Você quebrou minha confiança e agora vem aqui querendo decidir com quem eu posso ou não ficar. Mas é a Jéssica. Ele estava desesperado agora. Ela sempre foi minha amiga. Como ela pôde fazer isso comigo? Fazer o quê? Ela não te deve nada, muito menos depois de você ter me traído. Foi aí que minha mãe finalmente interveio. Lucas, acho melhor você ir embora. Agora. Mas, dona Célia, agora, Lucas. Ele me olhou uma última vez com uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade e saiu batendo a porta. Quando o barulho do carro dele sumiu, minha mãe se virou para mim. Então, a Jéssica? Mãe, eu posso explicar. Explica então. Senta aqui e me conta tudo. E eu contei. Contei sobre o beijo na praia, sobre como foi diferente de tudo que eu já tinha sentido, sobre como a Jéssica me fazia sentir vista, entendida. Minha mãe ficou em silêncio por um tempo. Então disse: Você tem certeza disso, Duda? Não é só uma fase? Uma confusão por causa do término? Mãe, eu sei que parece. Mas não é. Eu sinto que é real. Vovó Geralda, que tinha ficado quieta até então, milagre, falou: Célia, deixa a menina ser feliz. Que diferença faz se é com homem ou com mulher? Mãe, não é tão simples assim. E o que as pessoas vão falar? E desde quando a gente liga para o que os outros falam? Vovó rebateu. Você criou sua filha para ser feliz ou para agradar vizinho? Minha mãe suspirou, olhou para mim e perguntou: Ela te faz feliz? Muito. Então tá. Mas se ela te magoar, eu mesma vou lá dar um tapa nela. Abracei minha mãe, chorando. Não tinha sido a reação perfeita, mas também não tinha sido horrível. Era um começo. Mas a paz durou pouco, porque umas 2 horas depois, meu celular explodiu de mensagens. Eram do grupo da família. Lucas tinha ligado para a tia Fátima, que, convenhamos, não sabe guardar segredo, nem se a vida dela dependesse disso. E contado tudo. Tia Socorro. Duda tá namorando mulher? Tia Fátima. Gente, eu tô chocada. Mas se ela tá feliz... Tia Marlene, a crente da família. Isso é coisa do demônio. Precisamos fazer uma corrente de oração. Primo Marcos. Gente, deixem a Duda em paz. Cada um ama quem quiser. E assim foi. A família inteira dividida entre quem apoiava, quem estava confuso e quem achava que eu estava possuída. Desliguei o celular e fui tomar banho. Precisava sair dali. Mandei mensagem para Jéssica. A casa caiu, Lucas descobriu. Minha família inteira sabe. Preciso te ver. Agora. A resposta veio em segundos. Vou te buscar em 10 minutos. Aguenta firme. E ela chegou em 8. Entrei no carro e desabei. Jéssica virou um caos. Lucas apareceu lá em casa. Eu acabei contando, ele pirou, ligou para minha família toda. Agora metade tá me apoiando e metade acha que eu tô possuída. Ela me abraçou. Calma, Duda. Respira. Como eu vou respirar? Minha tia Marlene já deve estar rezando para me exorcizar. Jéssica não conseguiu segurar e riu. Desculpa, mas a imagem mental é engraçada. Eu também ri, no meio das lágrimas. É tudo um caos, Jess, eu sei. Mas a gente vai dar um jeito. Ela me levou para a praia, o nosso lugar. A gente sentou na areia e ficou ali, só olhando para o mar. Duda, ela disse depois de um tempo. Eu preciso te falar uma coisa. Se for para terminar comigo antes mesmo de a gente começar, eu juro que... Não, ela riu. É o contrário. Eu quero que você saiba que eu entendo. Se for tudo muito rápido. Se você quiser dar um passo atrás, ir mais devagar. Jess, eu passei o dia inteiro sendo questionada sobre os meus sentimentos. Pela minha mãe, pela minha família, pelo Lucas. E sabe o que eu percebi? O quê? Que a única pessoa que não questiona nada, que só aceita e apoia, é você. E isso significa tudo para mim. Ela sorriu. Então, a gente tá junto nisso? A gente tá junto. E a gente se beijou ali, na praia, no meio da tarde, com gente passando e tudo. E pela primeira vez, eu não liguei para quem estava vendo, porque eu estava feliz.
de verdade. Quando voltamos para o carro, Jéssica perguntou: "E agora? Como a gente lida com tudo isso? Honestamente, não faço ideia. Mas vamos descobrir juntas." Ela entrelaçou os dedos nos meus. Juntas. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Postei uma foto com Jéssica no Instagram. Só de mãos dadas, na praia, com a legenda: "Às vezes, a felicidade vem de onde a gente menos espera." Em 5 minutos, tinha 50 comentários. Metade eram de apoio, metade eram de confusão e alguns eram de gente sendo babaca. Mas sabe o que mais importava? O comentário de vovó Geralda, minha neta linda com a namorada dela. "Que Deus abençoe vocês duas, namorada." Vovó tinha chamado Jéssica de minha namorada, e pela primeira vez eu não corrigi, porque talvez, só talvez, fosse exatamente isso que ela era. 2 semanas se passaram desde o dia que a bomba explodiu. 2 semanas de altos e baixos, de apoio e julgamento, de descobertas e muito, muito amor. A família tinha se dividido em grupos bem definidos. Do meu lado, vovó Geralda, capitando o time, minha mãe, ainda processando, mas apoiando, primo Marcos, que tinha enviado um texto enorme sobre aceitação e amor, e, surpreendentemente, tia Fátima, que depois do choque inicial, decidiu que ter uma sobrinha lésbica era moderno e descolado. Do outro lado, tia Marlene, que tinha criado um grupo de oração específico pela minha salvação, tio Severino, que simplesmente parou de falar comigo, e alguns primos mais distantes que eu mal conhecia mesmo. Mas sabe de uma coisa? Eu estava feliz, muito feliz. Jéssica e eu estávamos oficialmente juntas. A gente se via quase todo dia, seja para jantar, para andar na praia, ou simplesmente para ficar conversando até tarde. E cada dia eu descobria algo novo sobre ela e sobre mim, como o fato de que eu adoro quando ela passa a mão no meu cabelo, ou que ela tem uma coleção ridícula de canecas com frases engraçadas, ou que ela canta muito mal no chuveiro, mas se acha a Marília Mendonça. Ah, e teve o episódio da apresentação oficial dela para minha família. Foi um sábado. Vovó Geralda tinha decidido fazer um almoço de família porque ela adora criar situações dramáticas e insistiu que eu levasse minha namorada. "Vó, você tem certeza?" Perguntei pelo telefone. "Metade da família ainda está me estranhando. E a outra metade quer conhecer ela direito. Traz a menina, Duda. E diz para ela vir com fome porque vou fazer buchada de bode." Quando contei para Jéssica, ela quase teve um treco. "Conhecer sua família? Duda, eu vou morrer. E se eles me odiarem? E se acharem que eu converti você ou sei lá o quê?" "Jess, calma, vovó já te ama. Minha mãe te acha educada e o resto." "Bem, o resto vai ter que aceitar. Mas e se eu falar alguma bobagem? Ou derrubar alguma coisa? Ou você vai ficar linda, vai ser educada como sempre é e vai conquistar todo mundo. Confia em mim." Spoiler, não foi bem assim. No sábado, Jéssica apareceu lá em casa às 11 da manhã, arrumadíssima, com um vestido lindo e um bolo de chocolate, porque ela tinha pesquisado no Google o que levar quando vai conhecer a família da namorada, e todas as respostas diziam: "Leve um doce." Quando entramos na casa de vovó Geralda, tinha uns 20 parentes lá. 20. "Vó, você disse que era um almoço pequeno." E na semana passada teve o aniversário do seu tio, que tinha 50 pessoas. Jéssica estava pálida ao meu lado. Segurei a mão dela e sussurrei: "Respira. Você consegue." Vovó Geralda foi a primeira a nos receber. "Ô, minha neta, e essa moça bonita deve ser a Jéssica. Vem cá me dar um abraço, menina." Jéssica, que estava travada de nervoso, se soltou quando vovó a abraçou. Era impossível não se sentir acolhido por aquela mulher. "Trouxe um bolo." "Dona Geralda," Jéssica disse, entregando a caixa. "Que amor! E pode me chamar de vovó Geralda, viu? Você é da família agora." Eu vi o olho de Jéssica encher de lágrimas e segurei a mão dela mais forte. Minha mãe foi a próxima a nos cumprimentar. E foi.
estranhamente normal. Ela abraçou Jéssica, perguntou como ela estava, comentou que o vestido estava bonito, como se fosse só mais um almoço de família. Tia Fátima, é claro, foi mais dramática. Ai, meu Deus, vocês são tão fofas, ela gritou, fazendo metade da casa olhar pra gente. Duda, sua namorada é linda, muito mais bonita que o Lucas. Tia, é verdade. E olha, eu já contei pra todo mundo no salão que minha sobrinha tá namorando uma moça. As meninas lá acharam o máximo. Jéssica estava vermelha de vergonha, mas sorrindo. Primo Marcos veio falar com a gente, trazendo a namorada dele, Amanda. Jéssica, prazer. Sou o Marcos. E olha, ignora qualquer baboseira que alguém falar aqui, tá? A gente tá feliz por vocês. Muito obrigada. Jéssica respondeu, visivelmente aliviada. Mas aí chegou o momento tenso. Tia Marlene. Ela veio em direção a gente com aquela cara de quem vai dar uma lição de moral e eu já me preparei para o pior. Maria Eduarda, ela começou, e quando alguém te chama pelo nome completo, você sabe que vai ter sermão. Eu sei que você tá nessa fase. E eu ainda acho que é influência ruim. Mas você é minha sobrinha e eu te amo, então. Ela parou, olhou para Jéssica e continuou. Então seja bem-vinda à família, Jéssica. Mas se você magoar minha sobrinha, eu vou ter uma conversinha séria com você. E saiu, deixando a gente sem palavras. Isso foi ameaça ou aceitação? Jéssica perguntou confusa. Com tia Marlene, geralmente é os dois ao mesmo tempo, expliquei. O almoço foi uma loucura. Tinha buchada, tinha baião de 2, tinha carne de sol, tinha tantas coisas que a mesa mal cabia tudo. E claro, teve os momentos constrangedores. Como quando o tio Severino perguntou bem alto: Então, Duda, qual de vocês duas é o homem da relação? Silêncio mortal na mesa. Antes que eu pudesse responder, e provavelmente dizer algo não muito educado, vovó Geralda bateu a mão na mesa. Severino, que pergunta mais idiota. Nenhuma delas é homem porque as duas são mulheres. Você tá precisando voltar para a escola, menino. A mesa inteira riu, inclusive tio Severino, que ficou vermelho de vergonha. Ou quando o primo João, de 8 anos, perguntou com aquela inocência de criança. Tia Duda, você vai casar com a tia Jéssica? Eu e Jéssica engasgamos uma buchada ao mesmo tempo. João, a gente mal começou a namorar. Mas se você casar, eu posso ir? Nunca fui num casamento de duas moças. Pode sim, João. Jéssica respondeu, sorrindo. Se a gente casar um dia, você vai ser nosso pajem. Os olhos do menino brilharam. Sério? Vou contar para todo mundo na escola. Depois do almoço, enquanto as mulheres estavam na cozinha e os homens jogando dominó no quintal, eu e Jéssica conseguimos um momento sozinhas no jardim. Então, ela disse, sobrevivemos. Sobrevivemos, concordei. E olha, considerando que minha família é uma loucura, acho que foi até bem. Sua família é incrível, Duda. Diferente, caótica, dramática, mas incrível. Assim como você, falei puxando ela para perto. Vovó Geralda apareceu do nada. Ela tem esse dom. Nada de safadeza no meu jardim, viu, meninas? Vó. Ela riu e voltou para dentro, mas não sem antes piscar para a gente. Naquela noite, quando Jéssica me deixou em casa, ela disse: Duda, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração apertou. Toda vez que alguém começa com preciso te falar uma coisa, a gente espera o pior. Fala. Eu tô me apaixonando por você. De verdade. E eu sei que faz só 2 semanas que a gente tá junto oficialmente. E eu sei que é tudo muito novo pra você. Mas... Beijei ela antes que pudesse terminar a frase. Eu também. Falei quando nos separamos. Eu também tô me apaixonando por você, Jess. Ela sorriu daquele jeito que iluminava tudo ao redor. Sério? Sério. E sabe, eu passei 3 anos namorando o Lucas e nunca senti metade do que eu sinto por você em 2 semanas. Nossa, isso foi muito fofo e muito triste ao mesmo tempo. Bem-vinda à minha vida. Nos beijamos mais um pouco, ou muito.
até que minha mãe acendeu a luz da varanda, sinal universal de já deu, entra logo. Naquela noite, deitada na cama, pensei em tudo o que tinha acontecido, em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em apenas 3 semanas. Lucas tinha me traído, eu tinha terminado, tinha beijado Jéssica, tinha descoberto que gostava de mulheres, tinha assumido para a família inteira, tinha oficializado um relacionamento. Era muita coisa, mas era tudo tão certo. No dia seguinte, domingo, acordei com uma mensagem de Jéssica. Bom dia, linda. Sonhei com você. Respondi. Bom dia. Sonhou o quê? Que a gente estava velhinhas, sentadas numa varanda, ainda de mãos dadas. Meu coração derreteu completamente. Que sonho lindo. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, desci para tomar café e encontrei minha mãe na cozinha preparando tapioca. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Senta aí que a gente precisa conversar. Lá vinha. Sentei e esperei o sermão, mas o que veio foi completamente diferente. Duda, eu quero te pedir desculpas. Desculpas? Por quê? Por ter demorado para aceitar, por ter questionado, por não ter te apoiado de cara. Ela segurou minha mão. Você é minha filha e eu só quero que você seja feliz. Se é com a Jéssica que você é feliz, então eu apoio, completamente. Comecei a chorar. De novo, eu estava virando um chafariz ambulante. Obrigada, mãe. E mais, convidei a Jéssica para jantar aqui em casa na sexta. Só nós 3, para eu conhecer ela melhor. Sério? Sério. Ela vai ser minha nora, né? Preciso conhecer direito. Nora. Minha mãe tinha chamado Jéssica de Nora. Passei a semana flutuando. Trabalho, casa, Jéssica. Era uma rotina simples, mas perfeita. Na escola, tinha sido surpreendentemente tranquilo. Alguns alunos perguntaram sobre meu status de relacionamento. Geração Z não perde tempo. E quando eu disse que estava namorando, eles simplesmente aceitaram. Um aluno do 9º ano até falou: Professora, o importante é ser feliz, né? Tanto faz se é com homem ou mulher. Sabedoria de adolescente. Quem diria? Sheila, minha colega professora, virou minha confidente. Ela me deu várias dicas sobre como lidar com os olhares, com os comentários, com a família. Duda, no começo é difícil, ela disse durante um intervalo. Mas depois você percebe que as pessoas que importam ficam e as que não importam. Bem, você nem nota quando vão embora, e ela estava certa. Porque tio Severino tinha parado de falar comigo? Tinha. Eu sentia falta? Nem um pouco. Mas vovó Geralda mandava mensagem todo dia perguntando como eu estava? Mandava. E isso valia por 10 tios Severinos. Sexta-feira chegou e, com ela, o jantar com minha mãe. Jéssica estava um caco de nervos. Duda, e se sua mãe não gostar de mim? De verdade, sabe? Tipo, sem toda a família lá para distrair? Ela já gosta de você, Jess. Relaxa. Mas e se eu derrubar alguma coisa? Ou falar algo errado? Ou você vai derrubar alguma coisa, porque você é desastrada. E vai falar algo engraçado sem querer, porque você sempre fala. E minha mãe vai achar tudo isso fofo, porque você é fofa. Ela sorriu. Você sempre sabe o que dizer para me acalmar. O jantar foi perfeito. Minha mãe fez lasanha, que é meu prato favorito. Jéssica levou uma sobremesa. E sim, derrubou vinho na toalha da mesa, como eu previ. E nós 3 ficamos conversando até meia-noite. Minha mãe perguntou sobre o trabalho de Jéssica, sobre a família dela, que morava em Olinda, sobre os planos para o futuro, e Jéssica respondeu tudo com aquela sinceridade dela que conquistava qualquer um. No final da noite, quando Jéssica foi embora, minha mãe me abraçou. Ela é especial, Duda. Cuida bem dela. Vou cuidar, mãe. Prometo. Passaram-se mais 2 semanas. Um mês completo desde que eu e Jéssica tínhamos nos beijado pela primeira vez. E nesse um mês, muita coisa tinha mudado. Eu tinha me assumido. Tinha enfrentado minha família. Tinha perdido algumas pessoas pelo caminho, tipo o Lucas, que tinha bloqueado todo mundo e sumido do mapa. Tinha ganhado outras, tipo a Mariana, que virou uma grande amiga. Mas principalmente,
eu tinha me encontrado. Porque pela primeira vez na vida, eu estava sendo completamente honesta sobre quem eu era e o que eu sentia. E não tinha preço para isso. No sábado, um mês depois do nosso primeiro beijo, Jéssica me chamou para ir na praia. O nosso lugar. Quando chegamos, ela estava nervosa, mexendo nas mãos, evitando olhar nos meus olhos. Jess, tá tudo bem? Tá parecendo que vai me pedir em casamento ou algo assim, brinquei. Ela riu, mas continuou nervosa. Não é casamento. Ainda. Mas... Duda, faz um mês que a gente tá junto. Eu sei, melhor mês da minha vida. Pra mim também. E eu queria te dar uma coisa. Ela tirou da bolsa uma caixinha pequena. Quando abriu, tinha um colar com um pingente em forma de coração partido ao meio. É meio cafona, eu sei. Ela disse tirando o colar da caixa. Mas eu tenho a outra metade. Assim, mesmo quando a gente não tá junto, a gente tá. Conectada. Sabe? Eu estava chorando de novo. Sério, eu preciso parar com isso. É perfeito, Jess. Ela colocou o colar em mim e mostrou o dela, com a outra metade do coração. Agora somos um coração completo, ela disse sorrindo. Que brega. Você ama quando eu sou brega. Amo mesmo, admiti, puxando ela para um beijo. E ali, naquela praia de Boa Viagem, com o sol se pondo ao fundo, eu tive certeza de uma coisa. Meu namorado tinha me traído. Eu tinha beijado a melhor amiga dele. E tinha sido assim que eu descobri que gostava de mulher. Mas mais do que isso, tinha sido assim que eu tinha descoberto o que era amor de verdade. Gente, essa história foi uma loucura total, né? Eu sempre Você já gostei de passou por você. alguma descoberta maluca sobre si mesmo? Ou conhece alguém que tenha uma história parecida? Conta aqui nos comentários. Adoro ler essas histórias. E se você está acompanhando lá da sua cidade, comenta aí de onde você é. Quero saber se tem gente de todo o Brasil ouvindo. Se você gostou dessa história e quer mais romances lésbicos brasileiros, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Beijos e até a próxima.